Então, bom dia, família! Bom dia! Claro, é um privilégio poder estar aqui com vocês hoje. Sinto muito pelo atraso, estava ocultando mais tarde. Então, hoje a gente teve uma pequena surpresa. Então, quando eu estava lá, sentadinho no meu computador, fazendo a pregação, né, terminando ela, escrevendo lá no iCloud Drive, tendo aquela minha epífane de insights, escrevendo ela, a eletricidade acabou. O computador desligou, a pregação foi jogada pelo ralo. Isso eram 9h20 da manhã, alguma coisa assim do tipo. Então naquele momento eu comecei a pensar, olhei pro lado, olhei pro outro, comecei a olhar assim pro chão. Eu falei, não, talvez subiu, deve estar no iPad, né? Aí eu coloco o roteador pro iPad para ver se ele sobe. Ele carrega 3 parágrafos, eu já tinha escrito já 6 páginas. E apenas 3 parágrafos estão lá. Aí eu tô olhando por aquilo ali. Eu falo, bom, talvez seja no computador ainda, né? Talvez a memória RAM segurou. Aí eu vou lá, dou dinheiro pro Zé pra poder comprar eletricidade, aí compro eletricidade, coloco ali o computador, nada. Só os mesmos 3 parágrafos. Então eu começo lá a escrever a pregação do zero, lá, sem ter me trocado ainda, sem ter feito nada. Eu falo, ok, então tem que fazer uma pregação em 30 minutos, se me trocar em 10, né? Então por que não? Então eu tentei fazer o melhor possível, então. Espero que ainda assim ajude vocês, então. Mas amém, né? Eu aprendi algo com isso, né? Ontem eu estava fazendo uma journal e naquela journal eu tinha visto que eu tinha um grande medo, né? Que era o medo de falhar. Medo de falhar, medo de fazer algo errado, medo de dar errado. Sabe aquele grande e se? Então fazendo as coisas, e aí hoje, depois quando a pregação ela desaparece, a primeira coisa que vem na minha cabeça, bendito tempo com Deus. Falei, caramba, se a gente tivesse feito tempo com Deus sobre falhar, mano, talvez Deus não teria provado nisso. Porque é sempre assim, você vê algo na Bíblia, Deus te testa naquilo. É batata, a senhora, Deus, me ajuda a ser mais humilde. Deus te dá uma situação onde você vai ser forçado a ser humilde. Então eu vi aquela situação onde Deus estava provando o momento de falhar. Né? Aí eu mandei, é claro, né? Mandei uma mensagem para a Bruna, falei, amor, eu acabei de perder toda a pregação. Ela falou, amém, né? Ora, então escreva sobre algo, sobre teu controle, deixar tudo na mão de Deus, não sei o que, antes que ela deu algumas ideias. Eu falei, amém, eu vou tentar seguir a mesma linha do que eu estava escrevendo antes. Né? Mas amém. Agora, eu acredito que eu mesmo tenho as minhas fobias, não? E eu tenho, por exemplo, uma delas é que eu tenho muito medo de palhaços. Vocês me conhecem, sabem que eu não consigo ficar na mesma sala com um palhaço. Então, se o palhaço entrar aqui mesmo, nesse exato momento, eu irei nesse exato momento sair, me trancar no meu quartinho e ficar lá de boa. Né? Eu, quando eu era criança também, eu tinha medo de altura. E pela graça de Deus, eu venci esse medo de altura. Né? Então, ironicamente, Deus me fez com quase 2 metros de altura para poder falar, você já está alto o suficiente, você não precisa subir em lugares mais altos. Então, mas eu consegui vencer esse medo. Né? Mas eu aprendi que a maioria dos cristãos de hoje, eles não têm um medo de Deus. Eles têm medo do que Deus pode exigir deles. Esse é o verdadeiro medo. Não é o medo de Deus em si, da pessoa de Deus, o ser, mas sim do que Ele pode exigir da pessoa. Se ela seguir, mas e se eu seguir a Deus? O que Ele vai exigir de mim? E esse é o grande medo. Né? Então o medo de ter realmente que abrir mão de tudo. Medo de ter que quebrar um relacionamento impuro. A gente tem medo que Deus pode exigir de nós. A gente é uma geração emocionalmente blindada, com medo de ser vulneráveis, medo de entrega, de dor, qualquer coisa relacionada a isso. Agora, um termo, né, que não é clássico, mas eu me deparei em minhas pesquisas, é o termo emotofobia. Alguém já ouviu falar disso? É um termo usado na psicologia e na filosofia também, de certa forma, emotofobia. Que apesar de não ser um termo tão ortodoxo, ele já é usado em contextos psicológicos para descrever o medo de sentir ou demonstrar emoções. Então é bem interessante. É o medo onde você tem medo de sentir ou então demonstrar as emoções que estão passando no seu coração. E eu acredito que da mesma forma essa geração de pessoas, a nossa geração, eu quando digo geração, eu estou falando da geração Z ou N, seja lá o que for, você esteja pensando, mas realmente dos seres humanos estão vivos até hoje. Eu acredito que realmente a gente tem uma grande maioria, a gente ela não rejeita a ideia de Deus diretamente,
mas rejeita sentir como ele sente. Então, obedecer mesmo quando dói, amar mesmo quando depois de ter sido ferido, porque é isso que Deus sente, não? Mesmo depois de a gente ferir ele, ainda assim ele ainda nos ama. Apesar de tudo, apesar de estar passando por sofrimento e dor, ainda assim ele obedece às regras por ele mesmo impostas. Então, uma geração realmente traumatizada criou uma fé anestesiada. Preferimos uma fé fria, lógica e distante, que não exige entrega emocional, ou ser colocado em uma posição onde minhas emoções vão ser moldadas a cada minuto. Porque estamos realmente tentando evitar mais dores, mais decepções e mais quebras. E ainda pensei em usar a emotofobia como título, mas eu criei um outro termo, mais direto, para que eu queria falar hoje, que é o traumatofobia, o medo de se ferir. Então a palavra trauma é realmente de ferimento, então é uma ferida que já existia, que tem medo dela abrir novamente. Então seja uma ferida que já existe, então a traumatofobia, o medo de ser feridos. Então o título da pregação de hoje é Traumatofobia Espiritual. Come on, bro. O medo de se ferir espiritualmente, ou até mesmo emocionalmente. Vamos lá para Mateus capítulo 23. Come on, bro. Vamos para Mateus capítulo 23. Nós vamos ler aqui o versículo 37. Mateus 23, versículo 37. Do 37 ao 39. Mateus 23, versículo 37 ao 39. Aqui é Jesus Cristo mesmo falando com o povo. Vamos ver o que ele fala para eles aqui. Então, o versículo 37 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, olha isso, Jesus aqui na Escritura, ele demonstra alguns sentimentos, né? Ele demonstra dor, saudade e até mesmo a frustração. Então, eu acredito que Deus, ele quer que você sinta como ele sente. Sinta a saudade do relacionamento que você tinha com ele no começo, dor por ferir ele com seus pecados e frustração pela sua falta de zelo diária. Eu realmente acredito que qualquer que o medo seja, não é de Deus, é do que vamos sentir quando a gente se aproxima dele. Então realmente é uma traumatofobia espiritual. O medo de sentir realmente, o medo de ser ferido. Então, eu acredito que muitas vezes o que acontece é por conta desse medo de ser ferido de alguma forma, seja pela família, pelo trabalho ou por Deus em si. O que a gente faz, a gente acaba nos protegendo. Certo? A gente se torna uma cidadela. E a gente cria tantas e tantas barreiras que agora nem mesmo Deus consegue te atingir. Não mais apenas as pessoas, mas Deus não consegue passar por isso. Eu sempre digo, eu acredito que Deus não força ninguém a ter um relacionamento com Ele. Ele nunca vai fazer isso, Ele nunca fez e não vai começar a fazer agora. Ele não vai forçar você a obedecer a palavra dEle. Não vai forçar você a se render à vontade dEle. Não vai forçar você a seguir o reino em primeiro lugar. Não vai forçar você a abrir mão de um relacionamento impuro. Ele vai te dar a opção de fazer isso. Agora, por conta do nosso medo de ser ferido, nosso medo de sofrer, a gente cria várias e várias barreiras que impedem que não apenas as pessoas, mas Deus nos alcance também. Vamos lá para 1 Samuel capítulo 15. Vamos uma pessoa que estava com tantas barreiras que realmente Deus já não conseguia mais alcançar ela. Vamos lá, Yuri. E talvez você consiga se relacionar com isso hoje. Talvez o seu medo de ser ferido, talvez o seu medo de realmente sentir algo, talvez tenha construído barreiras. 1 Samuel capítulo 15, nós vamos ler o versículo 17 aqui. Então, basicamente, né, aqui o profeta Samuel, ele dá uma ordem que Deus dá a ele para falar com Saul. Ele fala para Saul para ele destruir os amalequitas. Né, se não me engano, acho que esse é o povo que ele deveria ter destruído. E ele fala: olha, você tem que destruir eles, os homens, mulheres, velho, novo, os bodes, as ovelhas, os bois, as vacas, destrói tudo que Deus te ordenou. E aí você volta, e Deus vai te deixar dar eles na sua mão pelo resto da sua vida. Essa foi a promessa.
E aí ele vai, Saul, ele vai à batalha, ele luta, mas ele vai e infelizmente ele não destrói tudo que eles tinham. Ele guarda os bois e as ovelhas, ele guarda as coisas mais preciosas, traz até mesmo o rei vivo para dentro do reino. Então definitivamente ele não seguiu o que o profeta Samuel tinha dado para ele como instrução. Agora vamos ver a resposta dele aqui no versículo 37, no versículo 17, perdão. Então no versículo 17 de 1 Samuel, capítulo 15, Vamos, Yuri. diz assim: E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, e guerreie contra eles, até que os tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor. Porque se lançou sobre os despojos e fez com que o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe a Gag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas depois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de que o sacrificaram ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Aqui é Saul. E aí Samuel, ele realmente confronta Saul no que ele tinha feito. E aí Saul, movido pelo medo realmente de agradar as pessoas, de querer fazer as coisas de outra maneira, de realmente sentir todo esse medo de falha, de fracasso com o seu próprio povo, o que ele faz? Ele não obedece por completo à ordem de Deus. O primeiro ponto: obedecer dói, e nós fugimos disso. Vamos lá. Obedecer dói e nós fugimos disso. Come on, bro. Olha isso, ele chama Saul a obedecer. Chama Saul a obediência. E aí o que Saul faz? Ele olha para Samuel e fala: mas eu obedeci ao Senhor. Eu só trouxe a Gag, eu só poupei alguns dos carneiros, das ovelhas, porque eu queria dar sacrifício a Deus. Eu queria sacrificar essas coisas a Deus. Então, na cabeça de Saul, por conta do medo dele, por conta de tantas emoções, o que aconteceu? Ele ficou cego. Ele não conseguia mais ver que ele estava em desobediência. Ele usou as desculpas como as emoções, como o que estava acontecendo, como o sacrifício, como as coisas que ele ainda iria fazer para Deus, como justificativa pela sua falta de obediência. E muitas vezes isso que acontece. Para não ter que obedecer, o que a gente faz? A gente começa a dar desculpas, não? Mas está muito difícil. Mas isso está acontecendo, você não entende como eu me sinto. Por isso que eu fiz isso. Mas ele é tão próximo a mim, ela é tão próxima a mim, então eu não quero abrir mão. Eu lembro de tantos estudos bíblicos com as pessoas, desafiando elas a abrir mão de relacionamento impuro. E a desculpa eram sempre as mesmas. Mas o que a gente sente? Mas ela vai se sentir ferida. E eles colocam emoções e os medos do que poderia acontecer como uma desculpa para não obedecer a Deus. Agora, qual que é essa desculpa para não obedecer a Deus? O medo da dor realmente, da dor que a obediência vai trazer, isso é uma promessa, vai trazer, vai realmente doer, obedecer dói. Essa é a realidade. Não existe uma obediência que não vai doer. Não é legal ser obediente. Ninguém fala: nossa, eu sou tão obediente hoje. Não é algo legal, não é algo que ninguém vai se vangloriar. Ninguém gosta dessa ideia. Todo mundo, aqui mesmo nessa sala, incluindo eu, nós gostamos de fazer as coisas do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira, do meu próprio tempo. É assim que eu gosto que as coisas funcionem. Depois de 6 anos como discípulo, isso ainda não mudou. Esse é o meu caráter. Se eu não me negar diariamente, não realmente tentar entregar o máximo para Deus, a verdade é que o Yuri vai querer fazer todas as coisas do jeito dele. Da mesma forma, Saul, por conta dos medos deles, por conta do que ele queria fazer, das vontades dele, das emoções que ele tinha, ele escolheu não obedecer a Deus. E o pior, ele usou uma justificativa que nem valia. Ele falou: eu obedeci, depois ele logo falou exatamente o contrário da obediência. E eu acredito que realmente nós podemos ser que nem ele aqui. Porque ele não obedece o que Deus tinha pedido a ele. Por medo das pessoas, ele tinha medo do fracasso, tinha medo de se frustrar, então ele obedece parcialmente, pois ele não queria pagar o preço emocional de obedecer por inteiro.
Porque se ele obedecesse por inteiro, a primeira coisa que aconteceria? Segundo as próprias palavras dele, os soldados seriam sido deixados para baixo. Ele teria que desapontar os soldados. Se ele desobedecesse o que Deus falaria, então queria dizer que ele iria contra o que ele mesmo falou. Ele teria que ter matado o rei Agag. E aí talvez não conseguiria mais um aliado. Então você manteria um rei vivo naquela época, no primeiro século, por uma razão bem simples. Pela razão porque ele tem influência de levantar um outro exército. E aí levantando esse outro exército vai ser fiel a você. Então o seu próprio exército, ele também aumenta. Então ele não mata Agag, muito provavelmente porque ele queria estar seguro do seu próprio reinado. Agora, com realmente a ameaça de perder o reinado, ele vai lá e se levanta realmente mais esse rei, para tentar segurar realmente esse ídolo dele. Eu acredito que a gente pode ser que nem Saul hoje. Ter mais medo de pessoas do que de Deus. Mais medo de se magoar do que de Deus. Mais medo de quebrar relacionamentos do que temer realmente a Deus. Tememos mais a dor do que a gente teme o pecado. Mesmo que a dor pode nos ajudar a chegar nos céus, enquanto o pecado certamente vai te levar ao inferno. That's true. A gente pode ver isso quando a gente olha para a nossa própria vida. A gente está lá andando na linha. A gente está naquela linha onde eu não estou pecando ainda. Não é um pecado. Mas sabendo que eu estou me colocando em perigo. Onde está lá conversando no meio da noite, madrugada, com uma pessoa do sexo oposto. Você sabe que aquela conversa não vai sair algo muito bom, né? Vocês não estão falando de quão incrível Jesus Cristo é. E mesmo se estiverem, te garanto, não vai parar ali. Agora a pergunta é, você está mais disposto a magoar as pessoas e deixar Deus orgulhoso? Ou você quer magoar Deus e orgulhar as pessoas? Vamos lá para Lucas 18. A gente vai ler só um versículo aqui da escritura. Então aqui é basicamente Lucas, capítulo 18. É o encontro onde Jesus Cristo ele encontra com um jovem rico. Então ele encontra com um jovem rico. E aí o jovem rico chega para Jesus Cristo e fala: olha Jesus, eu já obedeço todos os seus mandamentos. Os de Moisés eu guardo, faço isso, faço aquilo outro. Eu perdoo, eu dou aos pobres, eu faço todas essas coisas. Mas agora o que me falta para ser salvo? E aí Jesus olha para ele e fala que a Bíblia fala que ele olha para ele e o ama. Agora vamos ver aqui o que acontece em Lucas 18, versículo 23. Lucas capítulo 18, versículo 23 diz assim. Não, 22. 22 diz assim: ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Olha isso. Fala que ele saiu triste. Mas qual que era a pergunta do jovem rico aqui? Qual foi a pergunta que ele fez antes? Ele fez para Jesus: Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? Certo? Então o que isso significa? Eu acho que esse é um exemplo, porque ele foi chamado a abrir mão de tudo. Ele foi chamado a obedecer. Agora, a escolha aqui do jovem rico não foi tão simples quanto apenas não querer deixar de ser rico. Ele temia tanta dor da obediência que ele preferiu perder a salvação do que sofrer mais. Ele preferiu perder a salvação do que perder a sua própria riqueza. Agora se pergunte, você prefere perder a sua salvação? Ou você prefere perder relacionamentos? Você prefere perder a sua salvação? Ou você prefere sofrer um pouco mais nessa terra? O que você escolhe? É uma escolha. E a escolha foi posta da frente dele. E aí o jovem rico escolhe piamente. Ele sai triste, porque ele realmente calcula o custo e ele não se vê como realmente algo possível de abrir mão da riqueza dele para poder ganhar os céus. Jesus deixa bem claro. Fala: olha, se você abrir mão da sua riqueza, vender tudo e dar aos pobres, certamente você vai ter um tesouro nos céus e aí você pode vir e me seguir. É isso. É isso, vai ter a salvação. É só isso que você precisa fazer. A resposta natural deveria ser: é só isso que eu preciso fazer? Não é me arrepender de um pecado, não é andar milhas e milhas, não é pagar pela salvação, só preciso vender e dar aos pobres e seguir. E aí eu tenho um tesouro nos céus. Incrível. Mas ao invés disso ele fica triste. Ele fica triste porque ele acha mais um ídolo no coração dele. Olha, esse dia tinha feito tudo. Talvez se o jovem rico estivesse aqui no nosso meio hoje, seria a pessoa mais justa nessa sala. Talvez seria a pessoa em qual a gente realmente olharia e falar: nossa, esse é um exemplo de um discípulo ou de uma discípula para Deus.
Mas aí quando é chamado para realmente abrir mão de tudo que ele tinha, do seu bem mais precioso, o que ele faz? Ele volta triste. Agora olha isso para você mesmo. Se você fosse calcular o custo hoje, é a sua coisa mais valiosa. Talvez sejam seus pais. Talvez sejam suas amizades. Talvez a faculdade. Talvez emprego, dinheiro, seja lá o que for. O seu bem mais precioso. Se Deus fosse colocar realmente na balança, o que você escolhe? A sua salvação ou um relacionamento com eles? A sua salvação ou o seu emprego? O que você escolheria? Prega, irmão. Sabe, eu tive que me perguntar isso, qual que era a minha preferência. Será que eu estou realmente vivendo essa traumatofobia? Com tanto medo de sofrer que eu prefiro colocar a salvação de outras pessoas em risco ao invés da minha. Talvez colocar realmente, não, eu quero manter os meus ídolos e eu não quero receber a salvação. Realmente fazer essa troca clara. E sabe o que é incrível sobre Jesus Cristo aqui? Ele deixa bem claro pelo que ele está trocando. Não fica numa zona de penumbra que o mundo hoje faz. Aí deixa bem claro, ele fala, olha, se você não abrir mão da riqueza, você certamente não vai herdar o reino dos céus. Ele deixa claro, essa é a troca. Esse é o seu preço. Agora, se o preço é posto diante de você, Deus não vai deixar nenhuma zona de penumbra, a não ser que você mesmo se engane. Ele deixa bem claro, se você não escolher a Deus, abrir mão de tudo, esse é o seu caminho. A realidade é que eu e você vamos sofrer agora e passar a eternidade sem chorar, sem dor, sem nada. Ou eu fujo tentando fugir do sofrimento, hoje mesmo, e passar a eternidade onde há ranger de dentes e sofrimento. É uma escolha, eu posso sofrer agora, herdar os céus, fugir do sofrimento e passar a eternidade no sofrimento. Vamos para João 6,66. Logo o próximo livro. A gente vai ver aqui realmente o que aconteceu com o jovem rico. Algo bem semelhante. João capítulo 6, versículo 66. Vamos ler o versículo 65. Fala assim: e prosseguiram. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. João 6, 66. Olha isso. Ele fala que depois de Jesus Cristo ter pregado a eles, de ajudar eles a calcularem o custo, mostrar para eles, olha, não tem nenhuma outra forma de herdar o reino dos céus, se não for através de mim. O que aconteceu com vários dos discípulos? Eles voltaram para trás, deixaram de seguir Jesus. Os discípulos aqui, eles abandonaram Jesus porque o seu ensino era muito duro para eles. Eles não queriam mais fazer isso. As pessoas vão realmente começar a te abandonar quando você começar a pregar. No momento que você falar a verdade, elas vão te abandonar. Essa é a realidade. Se você ainda acha seu círculo de amizade tão grande ainda, mesmo depois de ter sanado no círculo, quer dizer que você não tem pregado tão piamente para essas pessoas. Eu percebi isso, eu comecei a fazer esse teste com as pessoas do mundo. Ao invés de apenas deixar falar de futebol, falar dessas coisas engraçadas, seja lá o que for, comecei a tentar pregar para elas. Falar, chama para isso da Bíblia, ou então começar, ainda mais aqueles que se chamam cristãos, precisa discipular elas. Porque se você se chama cristão, você carrega o nome do meu pai. Eu não vou deixar você envergonhar o nome dele. E aí eu comecei a falar mesmo. Você fala que você é um cristão, fala, opa, mano, tranquilo? Ainda mais para os caras que iam para a igreja do meu pai aqui antes. Fala, tranquilo, nossa. Então, eu vi esse seu post ontem. Eu queria te perguntar algo. Porque eu estava vendo isso na Bíblia aqui, e vai completamente contra isso. A resposta era sempre a mesma. Ah, então você é o certinho, né? Então, você é perfeito, você não peca. Eu falei, não é que eu não peque, né? Mas, cara, você saiu, ficou bêbado, postou nos seus stories, tá falando pra todo mundo, então eu acho que é uma grande diferença, não? Eu só não vivo em pecado, ainda peco, mas eu não vivo nele. Muito menos me glorio nele. Então, no momento que você vai pregar para as pessoas, elas vão te afastar de você. Eu te garanto isso. Uma outra garantia dessa é o que eu vi com a minha própria família. Logo depois de me tornar um discípulo. Não depois de muito tempo, eu fui expulso de casa. E sabe com que eles ficavam nervosos? De acordar e me ver na sala de estar de manhã, tendo meu tempo com Deus. De sair logo, em vez de ir pro almoço em família, eu ia lá evangelizar no shopping, então eu estou a pé com os discípulos. Nossa.
Ao invés de estar lá na quarta-feira junto com eles comendo tacos, eu estava lá no culto de semana dos homens. Vamos. Ao invés de sair com a família, eu estava lá no bate-papo, no estudo bíblico. E eles falam, tudo que você quer saber agora é de Bíblia. Tudo que você faz agora quer dizer que é só Bíblia, é só igreja, isso aqui, não sei o que lá. Aí eu falava para eles, mas não era assim que eles viviam no primeiro século? Não é assim que eles viviam na Bíblia? Não estou tentando imitar isso? Agora um grande adendo para você. Meus pais eram pastores. Bispo, líderes de igrejas. De todas as igrejas, Casa da Fé de São Paulo, eles eram os líderes delas. E ainda assim eles se incomodavam porque tudo para mim era sobre Bíblia. Isso eram meus próximos, as pessoas que eu acredito que até mesmo hoje são as que mais me amam, talvez. E ainda assim eu fui expulso de casa. Lembro de voltar durante a conferência, lá no Brasil. Lembro de voltar para casa, acabei voltando tarde. Porque, vocês vão ver quando forem lá na África do Sul, vai ser incrível. Mas você não vai ter um segundo de descanso. Então eu voltava para casa muito tarde. Não porque as coisas acabavam tarde, mas que acabava tipo às 8 horas da noite. E aí ficava no convívio até meia-noite, 1 da manhã com os irmãos. E aí voltava super tarde para casa, aí ficava lá, chegava, meus pais ficavam nervosos, mas não, você só quer, não sei o que, lá, aquela é a sua família, então vai para sua família. Vamos ver se eles te dão uma casa. Aí eu falei, caramba, agora já era, tô na rua. Aí cheguei lá na rap dos irmãos, né? Eu lembro de ligar pro Valdir, se não me engano, e, que é um irmão lá de São Paulo, que agora ele está liderando a igreja no Peru, na verdade. Mas ele estava lá em São Paulo agora há pouco. Então eu ia lá, fui lá, liguei pra ele, ele abriu a porta, ele entra aí, me deu os negócios pra dormir, não sei o que, me deu janta, ele falou, pode dormir, mano, aí a gente conversa melhor amanhã. Isso era 1h da manhã. E aí eu comecei a morar lá, nem pagava aluguel no começo. Mas você vê, então realmente, eu fui pra minha família. E adivinha, minha família cuidou de mim. Agora, eles fizeram isso porque eles me odeiam ou não? Eles acreditavam que esse era o melhor pra mim. Eles estavam fazendo isso porque eles queriam me proteger realmente. Mas essa é a verdade. Só que quando você começar a pregar, as pessoas vão se afastar de você. Se você ainda tem muitas pessoas fora realmente, que não são discípulos ainda à sua volta, quer dizer que você não tem pregado para todo mundo. Você não tem chamado elas ao arrependimento. Talvez você tenha realmente aumentado a água, como vocês falam, né? Diluído realmente a palavra. Para que seja mais realmente confortável para quando elas ouvirem. Será que hoje mesmo, será que você vai fugir depois de ouvir essa verdade? Ou será que você vai realmente entender a verdade de Deus e seguir Ele? Em Gálatas capítulo 4, versículo 16 fala, será que eu me tornei o seu inimigo por te falar a verdade? Isso é Paulo falando. Imagina, ele perguntando para a igreja de Gálatas. Ele fala, olha, será que eu me tornei o seu inimigo agora porque eu estou te falando a verdade? Quer dizer que muitos deles, quando Paulo pregou para eles, qual foi a reação deles? Não gostei disso que Paulo falou, não. Acho que não é bem assim. Eles tiveram realmente aquelas quiet observations, aquelas pensamentos, não é desse jeito, talvez não seja assim. Ficaram amargurados e estão feridos porque Paulo estava pregando a verdade para eles. Eles pensaram na falta de consideração por ter falado a verdade. Sabe, é muito interessante. Em ordem para você dar a sua opinião, você vai ter que ferir alguém. Em ordem para você falar a verdade, você vai ter que ferir alguém, não tem como. A gente vive num mundo hoje onde falar a verdade é algo terrível. Você falar que apenas uma mulher biológica é uma mulher, que nasceu com uma mulher realmente, você está ferindo um grande número de pessoas. No Brasil você não pode falar isso, agora elas têm que se apresentar com o pronome deles. Né? Então realmente você não pode não, porque você vai ferir a pessoa. Não tem consideração pelos sentimentos dela? Eu tenho consideração se a pessoa vai chegar no céu ou não. Sim. Se ela vai se sentir ferida no processo disso, amém, acontece. Eu me senti ferido, não estava estudando a Bíblia comigo. Me feri várias vezes, porque eles estavam mostrando a verdade. Mas se eu ferir você agora, vai te ajudar a chegar nos céus um dia. Então, muito melhor ferir você do que apenas passar a mão e deixar você andar com essa vida. A Bíblia fala que realmente o inimigo, ele multiplica beijos. Então, se você quer realmente alguém que fique do seu lado lá, falando apenas para você, não, realmente está certo, continua fazendo o que está fazendo, eu não sou a pessoa para isso. E acredito que nenhum dos discípulos aqui também não. Sabe? Quando estudaram a Bíblia comigo, me falaram a verdade. Me mostraram que aceitar Jesus no coração realmente não é algo bíblico. Me mostraram que minha vida de mentira, impureza, orgulho ia me levar para o inferno. Minha falta de gratidão, amargura, iria me levar para o inferno.
E hoje eu posso dizer que eles são meus amigos, não se tornaram meus inimigos. Talvez no processo, ali no meio dos estudos, em algum momento eles se tornaram meus inimigos. Eu tive que mudar meu coração novamente para se tornar meus amigos novamente. Mas realmente foi necessário ser ferido para poder chegar aqui. Eu acredito que muitas vezes o que acontece, a gente inverte quem a gente deve temer. Ao invés de temer e respeitar a Deus, a gente teme e respeita as pessoas. Ao invés de temer a Deus, nós estamos temendo mais ainda nossas próprias emoções. Por isso o título da pregação, traumatofobia, o medo de se ferir. Eu acredito que é o maior medo das pessoas hoje. É o medo de sentir feridas. Porque tudo fere. A verdade fere. A opinião fere. A Bíblia fere. Qualquer coisa vai ferir. E aí agora a gente tem um bando de pessoas onde são tão sensíveis à verdade que não aguentam mais ouvir ela, que elas se fecham completamente à verdade. Onde não querem mais aceitar nada. Então Jesus da Bíblia não é mais aceitável. E aí então o que a gente tem? Esse bando de igreja que prega o Jesus amor apenas. Um cristianismo sem nenhum preço. A vida de um discipulado sem realmente ter o reino em primeiro lugar. Onde você pode ver sua vida sem nenhum compromisso. Você não precisa ser fiel à sua palavra. Você não precisa cumprir com o que você disse. Chegar no horário para quê? Não faz mal. Quem vai levantar o Zeferino? Hoje, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Eu abro a porta do meu quarto e vejo o Zeferino na minha sala de estar. Primeiro, eu fiquei assustado, porque eu não estava esperando. Então, eu fiquei muito... Falei, nossa, maravilhado. Porque eu vi o irmão que queria estar aqui no horário, ele queria servir. Meu irmão, você pode cantar a canção hoje? Posso sim. Posso sim. Ele chegou mais cedo, estava preparado já. Falou, não, eu tô aqui para servir. Depois saiu, foi lá no chinês sozinho, voltou. Então, é realmente o irmão que veio para servir. Mas essa é a realidade. Então, realmente, eu me chamo discípulo. Eu tenho que ser completamente diferente do mundo. Porque você carrega o nome do meu Pai. Eu carrego o nome de Deus. Eu não posso falar que eu sou um cristão, que eu sou um discípulo, e ainda assim minha vida não demonstrar isso. Quando me bate, eu não dar realmente minha outra face. Como que eu posso me chamar um discípulo desse jeito, chamar um cristão? Quando eu sou ofendido e ferido, ao invés de amar a pessoa, ao invés de servir ainda mais, ao invés de andar uma milha a mais, como a Bíblia me chama a fazer, eu me fecho para essa pessoa. A última coisa que eu vou fazer por ela é servir ela. Quando qualquer coisa que acontece é uma razão de amargura no meu coração. Qualquer ferimento é razão para me isolar das pessoas. Vamos lá, Yuri, fala. Vamos para Jeremias capítulo 10. Vamos ver aqui em Jeremias capítulo 10. Vamos no versículo 7. Jeremias capítulo 10, versículo 7. Diz assim: quem não te temerá, ó Rei das Nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. Jeremias 10, versículo 7. Ele é digno de temor. Não são minhas emoções. Ele é digno de temor, não é minha família. Não é meu trabalho, é Ele, é Deus. Ele tem o poder realmente de decidir o futuro. É interessante isso. É Ele que vai decidir se eu vou para o céu ou não, se eu vou para o inferno ou vou para o céu. Se eu vou viver eternamente com Ele um dia, ou se eu vou passar a eternidade no inferno. Não são minhas emoções, não é a minha família que eu tanto amo, não é o meu trabalho, não é um certificado da faculdade que eu vou receber, não é nada disso, mas é Deus. Então quem eu deveria temer? Alguém que vai decidir talvez esses 80 anos da minha vida, se você tiver sorte? Ou realmente quem vai decidir a eternidade? Come on, bro. Isso é interessante é ver como as pessoas reagem à dor. Muitas delas, como a Bíblia mesmo fala, se tornam uma cidadela onde criam barreiras para se proteger e se isolam porque querem ficar sozinhos, já que estão passando por um momento difícil. Agora, quando você vê alguém passando por um momento difícil, qual a sua reação? Você quer ajudar essa pessoa, certo? Você quer estar junto com essa pessoa, você quer ajudar ela. Agora, quando a gente passa por um momento difícil, a nossa primeira reação é levantar paredes e se fechar. A Bíblia fala que quem se isola procura interesses egoístas. Agora você pode pensar, não, mas isso está querendo dizer
apenas para se isolar para pecar. Não. Quem se isola busca interesses egoístas. Olha o exemplo de Jesus Cristo. Ele passou por um momento difícil, Mateus capítulo 26, versículo 35 em diante. Você vai ver, quando ele estava sofrendo, a ponto de realmente de morte, ele fala com uma tristeza mortal. O que ele faz? Ele se isola dos discípulos e fala, vão para casa, vou ficar aqui sozinho. Vou lidar com as minhas emoções, vou ficar aqui no meu tempo aqui com Deus. Ele chama os discípulos para orarem com ele. Quando ele se sente sobrecarregado por conta das multidões estarem seguindo ele todos os dias, o que ele faz? Chama os discípulos e vai num barco junto com eles. Ele não se isola. Ele entende a necessidade de estar junto com as pessoas. Sabe, eu queria muito levantar os irmãos aqui. Sério, eles têm feito um trabalho incrível no campus. Vamos lá. De verdade, um trabalho incrível. Eles passam por situações extremamente difíceis. Eu não consigo ser grato o suficiente por cada um de vocês. Apesar de tudo que vocês passam. Depois do seu trabalho, depois seja lá o que você está fazendo. O Manias, depois do trabalho dele, ele vai lá ter com a gente. Manda uma mensagem perguntando, tem algum estudo que a gente pode ajudar? Eles querem sacrificar, estar junto um com o outro. Vamos, baby. Muito bom. Vamos, irmãos. Como discípulos, como pessoas que se chamam realmente cristãs, como que eu posso realmente tentar me isolar e não pedir ajuda? Come on, bro. Ready, mom. Come on, bro. Ready, mom. A vez que eu mais me senti ferido da minha família foi quando eles se isolaram de mim e meu irmão estava admitido no hospital. Good, bro. Quando eu vi que meu irmão estava realmente internado no hospital, a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem para minha irmã, porque ele não estava mexendo, ele estava apagado. Eu mandei uma mensagem para minha irmã, falando para ela, ele tem que estudar a Bíblia agora. Ele precisa aprender, ele precisa se tornar um discípulo, ele precisa ser batizado. E quando eu falei isso, ela se sentiu ferida. Ela se fechou. Minha família inteira se fechou. E daquele momento em diante, não vi nada da minha família. Sorry, bro. Se tinha algo que eu queria fazer, era ajudar minha família. Era ajudar meu irmão gêmeo. E não saber o que estava acontecendo com ele me matava por dentro. Me matava por dentro. Agora, como discípulos, eu considero cada um de vocês aqui meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero poder participar e ajudar vocês no máximo possível. Come on, bro. Eu quero poder contar com vocês também. De me ajudarem e me darem suporte. Mesmo quando eu me sentir ferido e querer me isolar. Sabe o que é interessante? Isso tudo aconteceu na semana da conferência. Quando a igreja em Maputo ia ser enviada. Sim. Eu lembro do Ossá chegar para mim e falar, eu entendo se você não quiser pregar no domingo. Eu entendo se você não quiser pregar no culto de homens. Eu entendo se você não quiser fazer nada e tirar um tempo para realmente focar na sua família e lidar com as emoções. E aí naquela hora eu estava sentindo tentado realmente aceitar. Mas aí eu falei, não, ainda vou fazer isso. Não faz sentido. Se ainda tem pessoas que eu posso ajudar realmente com o que eu aprendi. Se eu posso usar um exemplo para ajudar outras pessoas, por que eu não vou ajudar? O Musa falou no último culto, do not waste away your sin. Isso significa não desperdice seu pecado. Eu acredito que você também não pode desperdiçar o seu sofrimento. O que você está passando hoje pode ajudar muitas pessoas. É verdade. Você não sabe quem vai passar pela mesma situação depois. Amém. Ready, mom. Come on, bro. Realmente acredito que eu e você, a gente precisa dos discípulos à nossa volta. Jesus precisava, quanto mais eu. Até mesmo Paulo, quando ele foi preso. Lucas não deixou ele sozinho. Lucas deve ter sido alguém bem chato. Talvez como o Zé. Não deixa a pessoa sozinha, ficar lá em cima, martelando. Mas é. Se você conhece Zé, você é um dos irmãos, você já tentou sair dessa casa, e ele falou, não, você não vai sair. Tentando te forçar a dormir aqui. A geladeira pode estar vazia, mas a cabeça dele vai dar certo. Vamos lá, Zé. O Zé, ele falou, não quero ficar sozinho pra quê? É chato. Vou chamar os discípulos para estarem em minha volta. Eu lembro que ele falou, não, mas a gente tá cansado. Eu falo, descansa junto. Eu faço uma pipoca. Essa é a resposta dele, a solução dele pra tudo. É a pipoca. É verdade. Mas realmente, eu acredito que como pessoas, como discípulos, nós não fomos feitos para nos isolar. Amém. Sim. Eu também acredito que você pode sair, né, fazer alguma coisa legal para você. Mas para se isolar no momento de dificuldade, isso não é uma razão. Vamos lá para Hebreus capítulo 12. Come on, bro. Take us there. Hebreus capítulo 12, lá no finalzinho do Novo Testamento.
predicar. Hebreus capítulo 12. A gente vai ler o versículo 28. 28 ao 29. Come on, bro. Prega, irmão. Que diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Olha isso, ele fala, já que você recebeu um reino inabalável, o que você tem que fazer? Seja grato. Sejam agradecidos. Deus te deu cada uma dessas pessoas aqui nessa sala. Sim. Agora, o quão grato você é realmente vai ser mostrado na sua vida. Seja grato pelo reino, seja grato pelo que Ele te deu. E não apenas isso, lembra quem te deu esse reino inabalável. Foi um Deus que não é só amor, mas é um fogo consumidor. A Bíblia fala em Êxodo, capítulo 20, versículo 20, falou que o temor de Deus nos separa do pecado, faz com que a gente lute contra o pecado. Então, se eu não temo a Deus, se eu não temo esse fogo consumidor, logo o que vai acontecer comigo e com você? A gente vai viver no pecado. Será que você realmente é grato a Deus pelo que Ele te deu? Será que você realmente é grato pelo reino que Ele te deu? Sabe, pessoas realmente morreram e abriram mão de tudo para que você tivesse o reino hoje. Pessoas tiveram que abrir mão das carreiras delas, ganhar menos de 1/3 do salário que eles costumavam ganhar para ir no Brasil e me evangelizar hoje. Então, eu sou grato pelo reino. Porque pessoas realmente doaram tudo delas para que eu pudesse ter isso. Eu não tenho uma desculpa para não fazer o mesmo. Eu vi exemplos de pessoas que abriram mão de muito mais do que eu abri. Você quer, eu posso abrir algum dia na minha vida. Para que eu pudesse ter o reino hoje. É verdade. Agora, o quão grato eu sou realmente por isso. Então, Apesar de termos tantos medos, e por conta disso começarmos a agir de forma irracional, ainda assim o pior é que a gente não quer pedir ajuda. Apesar de tudo, a gente prefere fingir que tudo está bem. E por isso nosso segundo ponto. Chorar dói. Então aprendemos a fingir que tudo está bem. Chorar dói. Então aprendemos a fingir que tudo está bem. Come on, bro. Quem já ouviu a frase, homem não chora? Eu acabei de perder 40% da minha masculinidade agora, então. Mas não é a realidade. A Bíblia fala, em João, fala que Jesus Cristo, ele chorou. Não? Ele foi o mais homem que eu conheci na minha vida. Aquilo ali era homem, macho. Cabra macho, diz o Zé. Mas realmente, eu acredito que o chorar também é algo bom e dado por Deus. A gente vai ver mais um pouco aqui, já ao decorrer da escritura, da pregação, o que o chorar realmente faz. Vamos lá para Ezequiel capítulo 9. Vamos lá para Ezequiel capítulo 9. Vamos, Ezequiel. Ezequiel capítulo 9, a gente vai ler aqui o versículo 4 apenas. Ezequiel capítulo 9. Come on, bro. Vamos ler o versículo 4. Diz assim: ele disse: percorra a cidade de Jerusalém e põe um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Alice, Deus manda marcar os que suspiram e gemem por conta do pecado. Ele quer realmente marcar as pessoas que sentem as mesmas coisas que ele sente. Ezequiel 9, versículo 4. Então, realmente, eu acredito que ele quer as pessoas que sentem a dor do pecado das pessoas, e o nosso mesmo. Mas, infelizmente, a gente prefere nos anestesiar. O tão chamado não. Come on, bro. Então, realmente, eu acredito que o que a gente aprende desde pequeno é realmente falar que tá tudo bem. Lembra de a gente estar assistindo um filme aqui, que o Vitor recomendou. Nossa, a gente acabou assistindo aquele filme umas 4 vezes, porque o Vitor tinha assistido sozinho. Aí ele me chamou pra assistir com ele, eu assisti com o Vitor. Aí depois a gente queria assistir, aí o Zé queria assistir um filme, a gente assistiu com o Zé de novo. Aí depois o pessoal tava aqui em casa e assistia ele de novo. Então fui várias vezes. Mas tem uma frase logo no começo desse filme que me chama muita atenção. Então essa mulher realmente com o filho dela, lá ela tá na embaixada americana, né? Na Alemanha, se não me engano. E aí ela tá com o filho dela, aí o cara pergunta pro menino: e aí, tudo bem com você? E aí o que ele responde? Ele fala realmente, né? E o menino não responde, ele não fala nada, ele fica quieto. E aí a mãe fica tipo: nossa, tem que falar alguma coisa, tem que responder. E ele não responde, ele sai, aí ela vai lá e explica pro menino. Fala: olha, quando perguntarem como você está, você tem que responder que tá tudo bem. Aí ele pergunta: mas se eu não estiver bem? Ele falou: não importa, as pessoas não querem realmente saber como você está. Então qual que é a realidade?
A realidade é que a gente já vive no automático. Quando alguém pergunta, como que vocês fazem? Tô bem. Tô bem. Você não vai falar, não, isso está acontecendo, isso está acontecendo, isso está acontecendo, isso está acontecendo. Não vai ser aberto. A gente está no automático, a gente prefere fingir que está tudo bem. Porque a gente não acredita que realmente vão querer nos ajudar. Agora, sabe qual é o problema com isso? Eu acredito que chega num ponto onde isso começa a transbordar e cair no nosso relacionamento com Deus. Quando mesmo não estando bem com Deus, a gente prefere fingir que está tudo bem. Quando o meu relacionamento com Deus não está mais bem, eu prefiro fingir que tá tudo certo. Deus ele entende, está tudo bem ali. Ele vai entender se eu não for 100% fiel a Ele, se eu não fizer isso, aquilo, outro. Então a gente prefere fingir que está tudo bem. A pergunta que você tem que fazer para você mesmo, para saber se você está fingindo que está tudo bem, ou se você está bem realmente. Você sente dor quando peca, ou apenas medo de ser descoberto? Uau. Ixi. Qual foi a última vez que você realmente chorou pelo estado da sua fé? Você realmente se quebrantou por conta de onde você está espiritualmente com Deus? Eu lembro durante meus estudos bíblicos, de voltar para casa chorando, porque eu me via perdido, realmente, sem norte nenhum. Eu estava num relacionamento impuro, eu estava afundado em mentiras, meu orgulho passava do teto, eu era extremamente preguiçoso. Então eu via num ponto onde eu falava, não tem como sair disso. E tinha também os meus próprios vícios, como cigarro, por exemplo. Ou então uma bebida, seja lá, todas essas coisas. Então eu via para mim e não via nenhuma esperança. Então eu estava lá no fundo do poço. Realmente eu comecei a chorar porque eu pedi a Deus, falei, Deus, eu estou tão terrível agora que eu não faço nem ideia se você consegue me ouvir. Eu acho que nesse momento, com tanto de pecado que eu tenho, eu acho que você já desistiu de mim. Porque eu desistiria de mim mesmo. A verdade é que Deus ele não desistiu de mim. Eu sou muito grato por isso. Não foi porque eu me tornei mais santo, ou porque eu parei de pecar magicamente. Foi porque eu decidi me quebrantar. Sabe, outra pergunta que me ajudou bastante é, você se emociona com filmes, mas não com a cruz de Cristo? É bem interessante isso, né? Sim. É muito fácil achar pessoas que vão cair aos prantos por conta de filme, chorando por conta de um personagem fictício, que perdeu o cachorro fictício dele. Mas quando o assunto é a cruz de Cristo, a resposta é, eu só não consigo me conectar. Tá difícil me conectar com a cruz. Mas com o personagem fictício daquele filme, é muito fácil, não? Vamos lá, Yuri, prega. Mas algo interessante sobre as lágrimas em si. As lágrimas emocionais, elas contêm hormônios do estresse, como o cortisol e como a prolactina. Então, chorar reduz a carga de estresse no corpo. Isso é bem interessante, não? Por isso a gente sente tão relaxado logo depois de chorar. E também muito cansado depois de chorar. Né? Sente muito sono. E também elas produzem endorfinas e acetonina, que são substâncias que reduzem a dor e melhoram o humor. Então, Deus criou o nosso corpo para aprender a lidar com o quê? Com a dor. No momento que você passa por dor, o que acontece? Você bate o dedinho na quina do sofá, sai aquela lágrima. E aí aquela lágrima foi feita para poder te ajudar a se curar daquela dor, para que a dor passe. Então Deus criou a gente realmente para passar por dor, porque Ele sabia que você vai sofrer. Você e eu, não importa se é no discípulo ou não discípulo, você vai passar por sofrimento. Essa é a realidade. Com o reino ou sem o reino, você ainda vai sofrer. Isso é verdade. Deus fez com que você realmente fosse projetado para passar por isso. Não tem como fugir. Agora, sabendo dessa realidade, o que te resta? Lutar contra isso. Lutar contra isso. Não tem como fugir da dor, não tem como evitar ela. Então eu vou aprender a lidar com ela. Eu vou lutar contra ela. Eu vou aprender a continuar fiel e justo apesar da dor. Eu vou aprender a continuar a amar as pessoas apesar de me sentir ferido. Vamos lá, Yuri. Eu acredito que realmente isso foi o que Deus fez. A Bíblia fala, mostra realmente o quão vulnerável foi, né, as pessoas da Bíblia. Sim. Mas o chorar sozinho ele não diz nada. Sem quebrantamento, você é só um ator diante de Deus. Apenas chorar, mas você não está quebrantado, não mostra onde seu coração realmente está. Melhor seria apenas estar quebrantado e sem choro. Porque realmente mostra que você está arrependido de coração pelo que você fez. Eu acredito que sem dor não existe intimidade com Deus. Eu tive que sofrer para poder ter intimidade com Deus.
Eu cresci muito mais espiritualmente depois de ser expulso de casa. Não antes, quando eu estava lá com meus pais. Eu precisei passar por uma dor para que eu pudesse aprender a valorizar o reino de Deus. Vamos lá para Salmo 51, versículo 16. Vamos, Yuri. Agora se pergunte, qual a dor que você está passando hoje? E será que essa dor realmente tem te treinado ou te afastado mais de Deus? Salmo 51, versículo 16. Um salmo bem famoso. Do 16 ao 17. Diz assim: Não te deleites em sacrifício, nem te agraça em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Olha isso, que Deus realmente se agrada. Sim. Não é o quanto você faz por Ele. Não é o quanto você age, então faz coisas, ou seja lá o que for. Realmente o seu coração quebrado e contrito perante Deus. Deus não quer uma performance, Ele quer o seu coração. Mas isso exige quebrantamento, dor e vulnerabilidade. Então é apenas de dizer que está tudo bem, seja vulnerável e aceite ajuda. Não se isole. Deus te deu pessoas que se importam realmente com você. Agora, se você não acredita nisso, tente ser aberto com o discípulo aqui. Passe por algo e o discípulo saber, eu tenho certeza absoluta, que ele vai tentar te ajudar o máximo possível. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 12. Eu acredito que o ser vulnerável, como chorar, por exemplo, é muito difícil, por isso a gente finge que está tudo bem. Ser vulnerável, aquele se sentir fraco, é muito difícil, é muito doloroso. Pensar que alguém vai viver de uma forma menor ou me diminuir. A gente luta tanto a nossa vida inteira para ser considerado fortes, né? Luta contra tantas dores, né? Passa por tanto sofrimento que a gente acha que realmente nós somos fortes e quem provar o contrário está morto. Mas a realidade é que a gente não é. Olha aí, 2 Coríntios 12. A gente vai ler aqui o versículo 9. 2 Coríntios 12, 9 diz assim: Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Aqui é Paulo falando. Ele não tinha medo de ser fraco. Eu e você, realidade, somos fracos. Você querendo ou não. Agora você vai ser feito forte realmente quando você aceita o quão fraco você é. Ele fala que ele realmente se alegra no quê? Quando ele recebe algo de Deus, quando vem uma bênção, quando algo acontece de bom na vida dele. Não, ele fala que ele se alegra nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando ele é fraco, quando ele passa por essas coisas, é quando ele vê que ele realmente é forte com Deus. Amar de verdade é se tornar vulnerável. C.S. Lewis. Eu acredito que um verdadeiro amor é alguém que é vulnerável. É a única forma de se tornar mais próximo de alguém. É ser vulnerável com essa pessoa. É mostrar você mesmo, sem máscara alguma, quando você está na pior. E mostrar a si mesmo, sem máscara alguma, quando você também está no melhor. Isso realmente é amor. Não é apenas estar lá no contato quando você está bem. Apenas quando você sente, não, agora eu estou no mood para estar com as pessoas. Mas realmente, apesar de tudo, porque eu amo eles, eu vou estar em qualquer momento, porque eu sei que eu posso contar com a minha família. A traumatofobia espiritual é o medo de se tornar íntimo de um Deus que sente. Mas sem isso, nunca seremos parecidos com Ele. A pergunta que eu quero fazer para vocês agora como conclusão é: você vai continuar se protegendo de Deus? Ou vai permitir que Ele te quebre para depois te reconstruir? O desafio é bem simples. Escreva uma lista dos seus medos. Apresente para o seu discipulador e veja o quão maior do que eles o seu Deus é. E para Deus te dar a glória. Amém. Amém.